Olá, meus amigos! E hoje chegou o dia da nossa aula de crochê para iniciantes. E eu quero lembrá-los que esses vídeos estarão disponíveis tanto no YouTube quanto aqui no IGTV. E eu vou ficar muito feliz de receber o feedback de vocês com mensagens, fotos e vídeos dos trabalhos que vocês fizerem com o que aprenderem hoje. Então, mãos ao crochê! E hoje eu vou mostrar para vocês 5 pontos básicos do crochê. A correntinha, o ponto baixo, o ponto baixíssimo, o ponto alto e o anel mágico. Se for esse tipo de novelo, que tem o rolinho interno, eu sugiro vocês tirarem todo o plástico para poder puxar a linha externa mesmo, ó, tá? Mas acomodar ele ou num suporte, quem tiver, ou então num plastiquinho, alguma coisa que proteja a sua linha aí para não sujar. Se for esse tipo de novelo que é maior e não tem o rolo interno, eu sugiro não tirar o plástico, fazer um furo aqui em cima e puxar a linha pelo meio. E ir trabalhando com ela, puxando assim. Não existe uma forma correta de segurar a linha ou a agulha. Portanto, eu peço que vocês prestem atenção na forma que eu faço, mas que fiquem muito à vontade para segurarem e fazerem da forma que vocês se sentirem melhor. A correntinha é o principal ponto da técnica de crochê. Então, a minha sugestão é que vocês façam bastante o ponto corrente até que se sintam confortáveis e confiantes de seguir para o próximo ponto. Aqui eu fiz 31 correntinhas e eu vou unir a minha última correntinha com a minha primeira, mantendo a corrente virada para mim, tá? Sempre ficando atento para não torcer a corrente. E eu vou unir da seguinte forma, ó. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, na parte da frente da minha primeira correntinha mesmo. O meu fio vai estar aqui por trás, ó, tá? Eu vou puxar para ajustar a tensão dos dois, fica dessa forma aqui. E eu vou puxar ele lá, ó, como se eu fosse fazer uma correntinha mesmo. Eu vou puxar, ó, por dentro da primeira e direto por dentro da segunda correntinha também, tá? E já vou fazer 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas que eu subi aqui, elas vão representar o primeiro ponto da minha carreira, que nesse caso vai ser feita em ponto baixo. Como executar agora? Eu vou fazer o ponto baixo da seguinte forma. Na minha próxima correntinha, que é essa daqui, ó, tá vendo? Eu vou introduzir a minha agulha. Vou puxar o meu fio como se eu fosse fazer uma correntinha mesmo. E fico com 2 laçadinhas na agulha, dessa forma. Agora, eu puxo novamente, como se eu fosse fazer correntinha novamente. E puxo, ó, dentro das 2 laçadinhas que eu tinha.
formando assim o meu primeiro ponto baixo. Ele fica assim, ó, como se formasse um Vzinho aqui dentro. Vamos fazer novamente? Na minha próxima correntinha, que é essa daqui, eu vou puxar o fio, 2 laçadinhas, puxo novamente entre as duas. Olha lá, temos aqui 2 pontos baixos, um em cada correntinha. Agora, eu vou passar a chamar a correntinha como ponto de base, porque é assim que ela vai ser chamada quando ela é a base para o meu trabalho. Então, ó, eu vou puxar o próximo dentro do meu próximo ponto de base, fazendo outro ponto baixo. E assim até o final da carreira. Então, aqui, ó, eu vou fazer o meu último ponto baixo junto com vocês. Vai ser da seguinte forma, então, ó. No meu último ponto de base, eu vou puxar, puxo os 2 juntos. Agora, eu vou unir essa carreira em ponto baixíssimo, como? Lembra que a gente fez aqui 2 correntinhas que representam o meu primeiro ponto baixo da carreira de baixo? Agora, eu vou pôr a agulha assim, ó. Nesse primeiro pontinho aqui, ó, tá vendo? Lembra, esse é o nosso primeiro ponto baixo mesmo, que não é a correntinha. Aqui. E vou puxar direto aqui, ó. Reparem que essa minha correntinha, né, esse meu ponto baixíssimo, ele ficou exatamente em cima da correntinha da carreira anterior. Então, aqui, eu vou iniciar a minha próxima carreira exatamente da forma como eu fiz na carreira anterior. Eu vou fazer, então, 1, 2 correntinhas. E agora, percebam, tem correntinhas aqui, ó, em cima dos seus pontos, tá vendo? Agora, como que a gente vai introduzir a agulha? A gente vai introduzir a agulha da seguinte forma, ó. Em cada buraquinho desses daqui, é um ponto de base. Então, ó, o primeiro é no primeiro ponto de base. Ponto baixo. Segundo ponto de base. Ponto baixo. Novamente, ó, eu pego os 2 fiozinhos, tá, gente? Os 2 fiozinhos. Outro ponto baixo. E vou seguir assim, ó, até o final da carreira. Fiz aqui 31 pontos na minha segunda carreira. E vou unir aqui, ó, essa carreira da mesma forma. Então, aqui, ó, no meu primeiro ponto de base, ponto baixíssimo. Só que agora eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Vamos aprender o ponto alto? Ponto alto vai ser feito da seguinte forma. Como o primeiro ponto da carreira, a gente sempre começa fazendo correntinhas, desta vez eu vou fazer 3 correntinhas, que vão representar o meu primeiro ponto alto dessa carreira, ok? E agora, eu vou fazer a seguinte, ó. Eu vou laçar a agulha dessa forma, trazendo o meu fio pra frente da agulha, ó. Vou fazer novamente, ó. Lá atrás, ele vem, passa pela frente. E agora, eu vou introduzir a agulha no meu primeiro ponto de base, lembra? E vou puxar. Então, ó, vejam, eu fiquei com 3 laçadinhas na agulha dessa vez. Então, eu vou puxar o meu fio lá, ó, uma vez pra tirar 2. Como se eu fosse fazer o meu ponto baixo. E aí, eu vou fazer novamente o mesmo procedimento. Esse é o meu ponto alto. Vamos fazer novamente. Laçadinha, ponto de base lá embaixo, ó, puxo 3 laçadas, tiro 2 pontos, tiro mais 2 pontos. Novamente. 2 pontos, 2 pontos. Fiz aqui, então, 30 pontos altos, vou fazer o último ponto alto junto com vocês, ó. Laçada, ponto de base, puxo.
tiro 2, tiro 2. E vou juntar no meu primeiro ponto de base, aqui, ó, meu primeiro ponto de base, em ponto baixíssimo. E subo mais 3. Uau! Vamos fazer mais uma carreira de pontos altos? E eu vou aqui fazer o último ponto novamente com vocês, ó. Ponto de base, puxo 2, puxo 2, e já vou unir aqui, ó, no ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e eu já vou arrematar o meu trabalho pra gente ter uma amostra de tudo que a gente aprendeu a fazer. Ó, puxei, é assim que normalmente a gente finaliza os trabalhos. Isso aqui, pessoal, é só uma amostra, não é nenhuma receita específica, ok? Sabendo executar o ponto baixo e o ponto alto, vocês serão capazes de fazer, por exemplo, os pontos altos duplos, pontos altos triplos, meio ponto alto e combinações que vão dar formato ao seu trabalho. Então, nós vamos colocar aqui um total de 10 pontos altos dentro do meu círculo mágico, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou fazer o 10º com vocês. E aí, ó, esse fiozinho que ficou solto, eu vou só puxar ele. E isso vai unir o meu círculo. E aí, eu vou fazer a técnica do ponto baixíssimo lá na minha terceira correntinha, lembra? 1, 2, meu primeiro ponto de base. Uni, fiz o meu círculo aqui. Subo 3 correntinhas e vou colocar agora 2 pontos em cada ponto de base. Então, ó, 2 pontos altos. 1. E o próximo eu vou colocar no mesmo lugar. Vamos fazer novamente, ó. Esse é o meu ponto de base, né? Vou fazer um ponto alto. Olha o outro ponto alto, ó, no mesmo lugar. Mais uma vez. No mesmo ponto de base. Ao final, eu terei 20 pontos altos, contando inclusive com a minha correntinha. Esse ponto aqui, que é onde tá o meu primeiro ponto, ele tá sozinho. Então, se vocês contarem, tem aqui 19 pontos, não 20. Então, nós vamos fazer o 20º nesse mesmo ponto de base aqui, ó. Que é o meu primeiro, que tá com um ponto só. E aí, eu fico com 2 em todos. Vou unir lá com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto de base. E aqui, nós temos já um ecopad de 6 centímetros. E aqui vai o meu incentivo para você. Mesmo que o trabalho não esteja ficando da forma como você o imaginou, mantenha-se perseverante. É com a prática que os seus trabalhos vão ficar cada vez melhores. Espero que tenham gostado desta aula e aguardo vocês na próxima.